Acabou o Mundial de Clubes e, portanto, a gente pode decretar que finalmente terminou a temporada 24-25. Foi longa pra caramba e nesse vídeo a gente vai relembrar todos os 28 campeões que tivemos aí nas 7 principais ligas, nas competições europeias e, claro, no Mundial também. E teve grande liderando um campeonato do começo ao fim? Teve. Mas também teve uma das maiores pipocadas da história do futebol europeu, então fica aí que eu te conto tudo. E assim, alguns países aqui tiveram zebras, né, ganhando títulos aí, mas não foi o caso da Espanha, então vamos começar diretamente por lá. Bom, começa aqui numa temporada de afirmação do Yamal, o Barça do Hansi Flick só não fez chover e com um trio jogando uma barbaridade ali, formado também pelo Rafinha e pelo Lewandowski, os caras encantaram o mundo e foram despachando adversários na Copa do Rei, incluindo o Atlético de Madrid nas semis depois de um jogo épico para garantir presença na final. E na decisão a gente teve um El Clássico daqueles. Teve golaço do Pedri, teve gol de falta do Mbappé, teve goleiros brilhando e goleiros entregando, teve virada da virada e depois o herói improvável Koundé marcando para desempatar e dar o título da Copa do Rei pro Barça 3-2. Na Supercopa da Espanha o roteiro foi mais ou menos parecido, né? Com o Barça enfrentando o Real Madrid, só que dessa vez metendo um retumbante 5-2. Foi uma partida em que o Rafinha absolutamente botou o jogo no bolso e onde ficou bem ressaltada a diferença de nível aí desse Real Madrid para esse Barcelona da última temporada. E em La Liga, se teve um pouquinho de imprevisibilidade, foi o fato de que o Atlético de Madrid, em certo momento do campeonato, emplacou 8 partidas ganhando em sequência, incluindo uma vitória pra cima do próprio Barcelona. Aí parecia que poderia fazer alguma coisa ali, mas não teve fôlego mesmo. Acabou na terceira posição, atrás do Real e, claro, do líder e campeão Barcelona, que se vocês acompanharam certinho, levou como se fosse uma tríplice coroa nacional pra casa, né? Mas pra não dizer que o Real Madrid não ganhou nada, a temporada começou com eles jogando a Supercopa da UEFA, né? Como campeões da Champions, enfrentando quem era o campeão da Europa League naquele momento, que era a Atalanta, e vencendo por 2-0 aí, incluindo um gol de Mbappé na sua estreia pelo clube. E vamos pra Inglaterra, onde parece que já faz uma década, mas foi apenas um ano atrás, que começaram a temporada Manchester City, que era o atual tetracampeão da Premier League, contra o Manchester United de Ten Hag, que era o atual campeão da Copa da Inglaterra. Era a famosa Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, que empatou em 1-1 e nos pênaltis Sancho e o veteranaço Johnny Evans perderam as suas cobranças para o City já adicionar mais uma Supercopa da Inglaterra na sua galeria e começar a papar todos os títulos na temporada, né? Não dessa vez, né? Eu tenho certeza que o Guardiola não esperava por isso, mas essa foi a primeira e última taça do City na temporada 24-25. Isso porque na Copa da Inglaterra os Citizens até chegaram à final, mas foram batidos pelo valente Crystal Palace, que conquistou na base das defesas do Henderson e do gol solitário do Eze o primeiro título de elite, do primeiro escalão, né, da história do clube. E se deu zebra na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga meio que a gente pode dizer que também, porque o novo rico Newcastle foi deixando times como Chelsea e Arsenal pelo caminho antes de encarar o Liverpool na grande final e venceram por 2-1 com o capitão Bruno Guimarães levantando um caneco aí pro clube depois de 70 anos de seca. Enquanto isso, na Premier League a gente teve um campeão que meio que surpreendeu, porque no começo da temporada muitos apontavam mais uma vez o City como favorito e mais uma vez o Arsenal como grande candidato a quem sabe fazer uma temporada mágica ali e conseguir tirar o título do Pep Guardiola. Porém, o que ninguém esperava é que o Pep passaria ali pela pior fase da sua carreira e que o Arne Slot, recém-chegado no Liverpool, conseguiria pegar aquele time do Jürgen Klopp e transformar os caras numa máquina bem azeitada que chegaram na liderança ali na 11ª rodada e não saíram mais até o final. Campeão com sobras, né? E o grande destaque, claro, foi Mohamed Salah, que é até difícil a gente falar um pouco da qualidade da temporada que ele fez. Foram 29 gols e 18 passes para gol só na Premier League. Foi bizarro, se tinha jogo do Liverpool, tinha participação em gol do Salah. Reds campeões da Inglaterra pela 20ª vez, igualando o recorde que era do Manchester United, e se eu puder fazer uma previsão, vai passar, né? Já na Itália a coisa foi bem mais surpreendente, beleza? A gente começa pela Copa da Itália, onde o Bolonha, que não experimentava nenhum título aí desde a década de 70, conseguiu engrenar
treinar com o Vincenzo italiano e chegou na final da Copa da Itália para enfrentar o Milan do artilheiro da competição, Tammy Abraham. E numa jogada individual do Ndoye dentro da área, ele deu só um tapinha pro fundo do gol para fazer 1 a 0 e selar o título pro Bolonha, levando a torcida ali à loucura, né? Enquanto isso, na Série A, a gente viu uma disputa que acabou se concentrando entre a Inter de Milão, atual campeã, e o Napoli surpreendente do Antônio Conte, que tinha tido uma temporada horrorosa em 23-24, mas o Conte, a gente sabe como é que é. Ele chega e geralmente dá sucesso logo de cara, exceto em certos clubes, né? Esse Napoli conseguiu superar a saída do Osimhen, a saída do Kvara no meio da temporada, e mesmo estando longe de ter o ataque mais prolífico da competição, teve a melhor defesa da liga e viu caras como o McTominay subirem de nível. Ele inclusive foi eleito craque da Série A italiana, quem diria, hein? O destaque vai para os 2 empates que eles conseguiram nos confrontos diretos contra a Inter, um deles arranjando um golzinho salvador já quase no apagar das luzes para garantir um ponto que acabou sendo decisivo para os napolitanos, campeões mais uma vez. E pros Nerazzurri, que em certo ponto se perguntava aí se eles poderiam ganhar a tríplice coroa, se seria uma consagração do trabalho brilhante do Inzaghi, no final das contas eles ficaram de mãos abanando, né? Nem a Supercopa da Itália eles conseguiram e ainda perderam de maneira humilhante, porque abriram 2 a 0 contra o super rival Milan e tomaram a virada com um gol já nos acréscimos que deu pro Milan do Sérgio Conceição, que já foi demitido, né? O único título da temporada. E esse apagão que a Inter teve contra o maior rival depois se repetiu em outra competição, né? E vamos pra Alemanha então, onde o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso não foi nem de perto aquele time avassalador da temporada 23-24, porém começou a temporada jogando a Supercopa da Alemanha, que a partir agora de 25-26 vai se chamar Franz Beckenbauer Super Cup, que vamos combinar uma baita homenagem, né? E eles jogaram isso aí contra o Stuttgart, com o jogo acabando 2 a 2 no tempo regulamentar, mas o Leverkusen vencendo nos pênaltis e erguendo o caneco pela primeira vez na própria história. E falando em coisas inéditas, por que não dizer que o Harry Kane, já com quase 32 anos, conseguiu o primeiro título da sua carreira, exatamente a Bundesliga, conquistada novamente pelo Bayern de Munique, um time que teve o rápido encaixe do Olise ali, né, que brilhou muito na temporada, e em que o próprio furacão inglês foi o artilheiro do campeonato alemão pelo 2º ano consecutivo. O Bayern aproveitou aí dessa ressaca do Leverkusen, digamos assim, de mais uma temporada instável do Borussia Dortmund, né, para assumir a ponta da tabela na 3ª rodada e não largar mais. No final, o Bayern com N ganhou aí com 13 pontos de vantagem pro Bayern sem N no final. Então digamos assim que tudo voltou à normalidade na Alemanha, né? Mas teve espaço ainda para uma surpresa muito boa, tá? Porque na Copa da Alemanha, na Pokal, o Bayern de Munique caiu pro Bayer Leverkusen. E o Bayer Leverkusen caiu pra surpresa Arminia Bielefeld, que era um time da terceirona, tranquilo? Aí eles foram pra final para enfrentar o Stuttgart e mesmo muito valentes, tomaram uma chapuletada. O Stuttgart da sensação Voltemade abriu 4 a 0, depois tomou 2 golzinhos, né? Mas levantou uma tacinha também, quebrando um jejum de quase 20 anos sem título. Chegamos em Portugal, onde a gente viu o que muitos começaram a chamar de pior Porto da história. É o pior Porto da história? Provavelmente não, mas que se demonstrou um time mais fraco durante a temporada é fato. Mesmo assim, eles já começaram a temporada vencendo um troféu. Eles estavam jogando a Super Taça contra o Sporting de Rubem Amorim, num jogo maluco e que mostrou muita garra do Porto, porque eles estavam tomando simplesmente de 3 a 0 e conseguiram virar para 4 a 3. Foi simplesmente épico. E foi logo no começo da temporada e já foi meio que o auge pro Porto, que dali pra frente não daria tanta alegria pros torcedores, exceto, claro, fazer uma menção aqui, né, pro surgimento do Rodrigo Mora. Todo torcedor portista tá empolgado com esse cara, e quem não é portista também é maluco pra não achar que tem um jogadoraço ali, né? Ele ainda vai dar muita alegria pros dragões e depois vai encher o cofre do time também. Mas vamos pra Taça de Portugal, onde a final teve o Sporting enfrentando o Benfica e vencendo por 3 a 1 com gols aí do Trincão, do Gyökeres e do mini Gyökeres, né, o Konrad Harder. E é aquele meme do temos o Gyökeres em casa, né, porque o Sporting vendeu ele lá pra Premier League e agora o Konrad Harder certamente vai ter um papel mais importante na próxima temporada. E essa final da Taça de Portugal tinha sido uma reedição da final da Taça da Liga Portuguesa, que também foi entre Sporting e Benfica, acabou no 1 a 1, foi pros pênaltis, até o Trubin pegar a cobrança do Trincão pros encarnados não saírem de mãos abanando na temporada. Então todos os
os 3 grandes de Portugal ganharam alguma coisinha, beleza? Mas claro, faltou a Primeira Liga, o Campeonato Português, onde a briga também ficou entre os 2 times de Lisboa, né? Com o Sporting bem na frente com o Rubem Amorim, aí perde o treinador, vive aquele péssimo momento com o João Pereira, mas depois se recupera com o Rui Borges, vencendo um dos confrontos diretos por 1 a 0 e depois descolando um empatezinho maroto no outro, sendo bastante para os Leões se sagrarem campeões com 2 pontinhos de vantagem, garantindo o bicampeonato nacional. E vamos pra Holanda, que por mais que não seja o campeonato favorito da maioria de vocês aí, né, nessa temporada a gente teve não só uma das histórias mais improváveis do ano, como também a maior pipocada do futebol europeu nos tempos recentes. Pra começar, o PSV acabou deixando escapar a Supercopa dos Países Baixos aí nos pênaltis, né, diante do Feyenoord, ainda no comecinho da temporada. Aí na Copa da Holanda, a gente teve um cenário bem improvável, que foi PSV, Feyenoord e o Ajax todos caindo antes de chegar na final, com a gente tendo aí uma decisão bem improvável entre AZ Alkmaar e Go Ahead Eagles. Meus amigos, esse time aí tava quase 100 anos sem ganhar um título de expressão, beleza? E aí foram pra essa final, empataram em 1 a 1 e nos penais brilhou muito o goleirão dos caras, que pegou 2 cobranças e aí os Eagles puderam de fato ir pra frente, né? Entendeu? Go Ahead Eagles, vai pra frente Eagles. E se sagraram ali campeões, uma baita zebra. Porém, a melhor história da temporada viria na Eredivisie, campeonato holandês. O PSV vinha sendo o melhor time da Holanda nos últimos tempos e liderou o campeonato em grande parte. Porém, acabou sucumbindo pro Ajax, que vinha da pior temporada da sua história, mas que estava numa reconstrução ali com o técnico Farioli. O Ajax, inclusive, venceu o confronto direto contra o PSV na casa dos caras e de repente se viu na seguinte situação. Faltavam 5 rodadas. Eles estavam com 9 pontos de vantagem na liderança. Cara, o título tava no bolso, né? A torcida já comemorava, dava o troféu como ganho. O Farioli ali já era considerado um gênio. Mas aí do nada o Ajax simplesmente implodiu. Nas últimas 5 rodadas, eles tomaram 2 derrotas humilhantes e 2 empates improváveis, sendo que um deles veio aos 54 do segundo tempo, enquanto o PSV do herói improvável Perisic renasceu das cinzas, foi ganhando os jogos e tirou essa vantagem de 9 pontos na reta final, surrupiando a taça das mãos do Ajax e garantindo o bicampeonato consecutivo. Meu amigo, 9 pontos faltando 5 rodadas, é uma das maiores amareladas que eu já vi, principalmente se tu vê aquele vídeo, né? Faltava 5 rodadas, tava lá o Farioli dando discurso, a torcida comemorando e tal, aquele clima positivo, tudo maravilhoso, e acaba a temporada, vai tudo por água abaixo. Sinceramente vergonhoso, né? Mas vamos pra França agora, onde assim, cara, a gente viu pipocadas em outras ligas, viu títulos improváveis, mas na França aconteceu o mais óbvio que poderia acontecer. Na Supercopa, o PSG levou a melhor sobre o Mônaco, né? Com um golzinho solitário do Dembélé já nos acréscimos, dando um spoiler do que seria a temporada dele ali, né? De muita estrela, aparecendo em momentos decisivos. Depois na maravilhosa e subestimada Copa da França, que se você não sabe por que eu tô elogiando assim, assista esse vídeo que tá aparecendo na tela, tá? É fantástico pra mostrar pra você como que a Copa da França é maluca e muito inclusiva, né? Mas lá no Coupe de France, então, né, quem foi enfrentar o PSG na final foi o Stade de Reims, que apesar de acabar a Ligue 1 rebaixado, foram jogar a decisão, coisas do futebol, né? Acabaram perdendo ali com 2 gols do Barcola e um do Hakimi pra fechar a conta. E na Ligue 1 também, sem surpresas, o PSG ali concretizou a sua tripleta nacional, com o time do Luiz Henrique ali encaixando de forma mágica, né? Uma equipe bastante coletiva que não dependia apenas de um craque e que teve nomes como Hakimi, Nuno Mendes, Pátio, João Neves, ganhando os holofotes, além, claro, do compasso do cérebro da equipe, o Vitinha se transformando num dos melhores jogadores do mundo, talvez o cara que mais se aproxima do Toni Kroos, né? E o possível bola de ouro, Dembélé, que também da segunda metade da temporada pra frente começou a jogar o fino da bola, e assim o PSG passou o campeonato inteirinho em primeiro lugar e venceu aí com 19 pontos de vantagem na liderança. E já que a gente tá falando desse PSG histórico, não tem como não falar da Champions League logo de cara, porque essa edição 2024-25 marcou a estreia de um novo formato, com fase de liga ao invés de fase de grupos, e com o Manchester City e o próprio PSG flertando com a eliminação antes do mata-mata. Mas quando chegou no pega pra capar, o Liverpool, que vinha muito bem com o Salah voando e candidato à bola de ouro, acabou sucumbindo para um Paris que começava ali a sua
reação brutal na Champions. A gente teve outros momentos marcantes, né, como a epopeia do Declan Rice, que nunca tinha feito um gol de falta na vida, e aí meteu 2 gols de falta antológicos contra o Real Madrid no mesmo jogo. Teve também o favoritaço Barcelona, que encantou o mundo inteiro, caindo pra Inter num jogo absolutamente épico, com um herói improvável metendo gol no último lance quase, e com a própria Inter indo pra sua segunda final em 3 anos pra enfrentar esse PSG que agora tava azeitadaço. Era pra ser uma final difícil, né? Uma final ali bem disputada. A gente se acostumou a ver nos últimos anos esse time da Inter do Inzaghi ser muito difícil de bater. Pois bem, o PSG simplesmente aplicou a maior goleada da história das finais de Champions, 5-0 fora o baile, show do garotinho doer, e realmente doeu pra Inter de Milão, que viu um Paris Saint-Germain agora mais coletivo, um pouco menos midiático, fazer uma ótima campanha e finalmente sair da fila da Champions League que eles sempre sonhavam. E a Champions obviamente não foi a única competição europeia, a gente também teve a Conference, que é muito complicada porque tem um monte de time fraco, pequeno, de vários países diferentes, e aí tinha o Chelsea que gastou literalmente mais de 1 bilhão em contratações nos últimos anos, né? E aí meio que assim, era esperado que eles pelo menos chegassem na final, no mínimo, né? E eles realmente chegaram, pegaram ali a surpresa Real Betis, e até saíram atrás do placar numa bela assistência do craque Isco. Porém o time espanhol não conseguiu segurar o orçamento e o ímpeto dos Blues, que acabou virando e goleando 4-1, com direito até aquela assistência nojenta do Palmer, que para a jogada, faz um giro rapidaço ali, jogada maravilhosa. E aí o Chelsea faturou a Conference, e o Chelsea também ganhou todas as competições que existem atualmente para ele disputar. E quem diria que seria justamente o vencedor da Champions contra o vencedor da Conference, a final do Mundial, né? Então vamos logo falar do Mundial de Clubes, que entre reclamações ali do calor, dos gramados, do cansaço, da discussão entre os diferentes poderios financeiros dos clubes, a verdade é que a gente viu os brasileiros se matando e conseguindo surpreender muita gente, com o Botafogo ganhando do PSG numa atuação histórica, o Flamengo indo muito bem vencendo o Chelsea, e claro, a grande surpresa Fluminense, que conseguiu eliminar o rico e cheio de jogadores estrelados Al Hilal, e claro, a vice-campeã europeia Inter de Milão, uma campanha histórica do Flusão que acabou nas semis justamente perdendo para o finalista Chelsea, que surpreendeu todo mundo metendo 3-0 naquele que era o melhor time da temporada, o Paris Saint-Germain. O Chelsea já zerou o futebol, ganhando tudo que podia conquistar, e agora é o primeiro campeão desse novo Mundial no formato de Copa do Mundo, né? Nada mal. E pela primeira vez desde que... Peraí. Agora sim. Pela primeira vez desde que esse canal foi criado, posso fazer um vídeo sobre campeões, né? E falar dele. O magnânime, o grandioso, o Totão na massa. Pois é, né? A gente viu o Tottenham fazer a pior campanha da sua história na Premier League, com o Postecoglou balançando diversas vezes no cargo, mas se adaptando a um futebol reativo para chegar na final da Europa League, enfrentar o Manchester United, que fazia uma temporada igualmente patética, né, sejamos sinceros, e fazendo um jogo feio e ganhando o troféu com 1-0, com um gol mais feio ainda, meio contra do Luke Shaw, meio com um toque de 1 pixel do nosso querido Brennan Johnson, e saindo da fila, né, goste ou não, o Totão é campeão, e o som também, né, um sorriso aí maravilhoso que o mundo inteiro gostou de ver. Inclusive queria fazer um convite pra você, se não assistiu ainda o nosso especial sobre essa conquista do Tottenham, é um vídeo caprichado de mais de 50 minutos, vale muito a pena pra você acompanhar toda a trajetória de sofrimento e as piadinhas também, né, que fizeram com o Tottenham ao longo desses anos até o fim da seca, fechou? Então tá aí, esses foram os 28 campeões da temporada. Eu gosto desse tipo de vídeo porque ele fica meio que uma cápsula do tempo, né? Então se você quiser relembrar os campeões de temporadas anteriores, a gente tem esse tipo de vídeo aqui também, é só procurar, tranquilo? E deixa nos comentários quem que você acha que é o time que vai aparecer como surpresa, ganhando alguma coisa, saindo de uma seca, de um jejum na próxima temporada.